A CPI contra o governo Bolsonaro corre perigo. E só existe uma única forma dessa CPI não acabar em lugar nenhum. E é você. Sim, você. A sua ação, a sua pressão. Porque se nós formos esperar os partidos de oposição, os deputados de esquerda, essa CPI não vai dar em lugar nenhum. E eu não estou brincando. Eu tenho falado com vocês para mandarem e-mails para os deputados, mensagens no Twitter, em outros, no Instagram, para pressionarem. Poxa, cobrando impeachment. O que o senhor está fazendo pelo impeachment? O que o senhor está fazendo em favor da CPI? E alguns de vocês têm me enviado as respostas encaminhado pelo e-mail. O e-mail é apoioprofessorleonardo@gmail.com. E eu não sei se aqueles que ficam mais indignados com as respostas dos parlamentares estão encaminhando para compartilhar a raiva ou a indignação, mas todas as respostas que eu recebi no meu e-mail, que vocês encaminharam, são as respostas mais esdrúxulas e absurdas que você pode imaginar. É sempre uma resposta genérica, não, nós estamos evitando coisas do tipo do Bolsonaro, trabalhando pela... Mas nada de concreto em favor do impeachment e nada de concreto em favor da CPI. Como que essas pessoas esperam que a gente vote nelas depois? Elas não estão nem preocupadas com as nossas vidas. Depois a esquerda vai lá, faltando 15 dias para a eleição, fazer bolo e café, vamos conversar sobre o seu voto. Não adianta 15 dias antes da eleição, tem que ser um trabalho contínuo, um trabalho a longo prazo. E esses deputados não estão fazendo absolutamente nada. E não caiam nessa história, não, que o Mourão é pior que o Bolsonaro, não vai mudar nada. Como que não vai mudar nada? Como que não vai mudar nada? O Mourão já deu pequenos indícios que ele é melhor que o Bolsonaro. Que ele tem muito mais consciência do que o Bolsonaro, muito mais gestão do Bolsonaro do que o presidente na pandemia. E outra, o Mourão não tem legitimidade do voto. Ele foi eleito com o Bolsonaro, mas as pessoas não votam no vice. As pessoas votam no presidente. Não é como era nos anos 50. Não é mais. Então as pessoas votaram no Bolsonaro. Se o Bolsonaro sair, o Mourão entra. O Mourão não tem a legitimidade do voto. Então o que ele vai precisar fazer? Ele vai ter que fazer arranjos e acordos com o Congresso. Principalmente com o Centrão. E o Centrão quer as vacinas. Porque o Centrão ele está muito compactuado com o capitalismo financeiro. E não caio na história de que aquele jantar do Bolsonaro em São Paulo foi um sucesso, porque não foi. Os signatários daquele manifesto que pediram vacinas, que pediram distanciamento social, máscaras, não estavam presentes. A maioria não esteve presente ali, a grande maioria. E esses grupos querem sim as vacinas, querem um comportamento mais adequado do Bolsonaro. É só você ver os jornais internacionais, Financial Times, The Economist, Washington Post, o New York Times, todos esses jornais famosos que estão também compactuados com o capitalismo financeiro, pedem uma gestão diferente do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro hoje ele é um empecilho para o capitalismo, ele gera instabilidade. Então o Mourão vai ser muito melhor do que o Bolsonaro. Então não caio nessa história. E agora, nós precisamos pressionar os deputados. Porque não há o movimento deles em favor da CPI. E o seu esforço tem muito, mas muito valor. Essa CPI só saiu, vocês sabem a história, ela só saiu porque a população começou a pressionar. E os senadores foram forçados a tomar uma atitude diferente da atitude do presidente da República. E aí, mais ou menos num jogo de cena, alguns senadores assinaram o pedido de CPI, falaram para o Pacheco, senta em cima desse negócio, bota embaixo da gaveta e não toca mais no assunto, beleza, beleza. Só que alguns senadores entraram com uma ação, um recurso no STF, falando o seguinte, olha, nós já temos as assinaturas necessárias. Está na Constituição que precisa rolar esse negócio. O Barroso falou, tudo bem. E obrigou o Senado a cumprir aquilo que já estava acordado, que já estava assinado. Tanto é que alguns senadores depois começaram a falar assim, não é para fazer isso, começaram a querer retirar a assinatura. Porque eles não acreditavam que a CPI fosse sair. Mas por que eles assinaram acreditando que a CPI não iria sair? Porque vocês os pressionaram. E é assim que tem que continuar agora. Eu andei vendo alguns perfis no Twitter de deputados e pessoas, figuras importantes da esquerda, e não há um movimento em torno disso. Não há. Eu vi no canal do Giraldelli uma fala do Rigoni falando que, não, um negócio assim,
O Rigoni falou o seguinte, se for verdade o que o Rigoni falou, né? Se o Rigoni disse isso mesmo, ele falou o seguinte, olha, nós não podemos fazer um processo de impeachment agora porque pode aumentar a popularidade do Bolsonaro. Aumentar a popularidade do Bolsonaro? De onde que ele tirou esse... De onde ele chegou a essa conclusão estúpida? Não, porque eu quero saber qual que é a base dele para chegar a essa conclusão, porque nós não temos base histórica. Se você faz uma análise aí de séries temporais, podemos dizer assim, que é olhar para o passado para projetar o futuro, não tem base o que ele está falando. Porque o impeachment de Dilma não aumentou a popularidade de Dilma. O impeachment do Collor não aumentou a popularidade do Collor. E o impeachment do Donald Trump não aumentou a popularidade do Donald Trump, tanto que ele perdeu a eleição. Então de onde que ele está tirando isso? Porque não há movimento concreto. Não há. E o pior de tudo é que nós temos ali não somente deputados ou candidatos figuras de esquerda, porque nós temos aquela frente ampla do centro, que tem alguns candidatos também de esquerda, como no caso do Ciro Gomes, mas tem o Mandetta, tem o Luciano Huck, tem o João Amoedo, tem o João Dória. E esses candidatos, essas figuras, eram aquelas que mais tinham que estar nesse momento trabalhando contra o Bolsonaro em favor de uma CPI, em favor de um impeachment. Porque o PT não está fazendo grandes movimentos de oposição ao Bolsonaro. O Lula, depois que o Fachin possibilitou que ele pudesse disputar as eleições de 2022, ele deu algumas declarações, apareceu em alguns programas de entrevista, deu algumas entrevistas para veículos internacionais, mas de modo contundente, ele não fez nada de oposição ao Bolsonaro. O que aconteceu foi que a população o colocou na condição de anti-Bolsonaro, mas de modo contundente ele não falou nada de impeachment, porque ele falou que esse não é o momento, falou que não há tempo para o impeachment. Então essas figuras do centro deveriam aproveitar esse vácuo de liderança que o Lula deixou em prol do impeachment para assumirem essa responsabilidade. O Ciro Gomes tinha que encabeçar isso. O Ciro Gomes tinha que articular, começar a fazer live, já que ele tem um trânsito com todos, tem trânsito com o Mandetta, tem trânsito com o Datena e com outras figuras, ele tinha que puxar o impeachment para ele, puxar a CPI para ele e ser um grande defensor. Essas figuras do centro estão perdendo a possibilidade de se diferenciarem tanto de Lula quanto de Bolsonaro. Qual que é a diferença deles? Que nesse momento que a população precisa de um movimento de apupo ao Bolsonaro, eles não estão fazendo. Sabe quem está fazendo isso? A oposição via direita, o MBL. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu naqueles movimentos de junho de 2013. Vai acontecer a mesma coisa. A esquerda renegou aqueles movimentos que eram movimentos de esquerda, a direita apareceu e descambou depois no impeachment de Dilma e na eleição de Bolsonaro. Porque os movimentos de direita começaram a dominar a população, começaram a surgir e ficar mais fortes. E aí você vai dizer, mas agora o MBL está com o Danilo Gentili, está com essa piada, essa palhaçada, não vai dar lugar nenhum. Pode ser que não dê nada, mas eles estão mostrando que há um movimento de oposição. E daqui a 1 ano e meio, quando a situação chegar ao ponto da eleição, a população vai olhar para trás e vai falar assim, o que eles fizeram para me ajudar? Ou o que fizeram contra Bolsonaro? O que a oposição de direita? O que a oposição de esquerda? O que a oposição de centro fez durante a pandemia contra o Bolsonaro? Ser um opositor de Bolsonaro, cobrar impeachment, cobrar uma CPI é muito importante para consolidar a imagem do anti-Bolsonaro. Mas eu não vejo esse centro democrático fazendo nada contra o Bolsonaro, cobrando a saída dele ou em favor da CPI, e a oposição de esquerda também muito menos. Se eles estiverem fazendo o cálculo eleitoral, igual foi falado pela Folha de São Paulo, isso é uma ideia estúpida. Não contem que a população vai ficar remoendo a Covid até outubro de 2022. Não tem como saber como vai ser o movimento de Covid. E se eles estão apostando no quanto pior melhor, isso é uma traição contra a população. A população não vai estender a mão para vocês depois. Então, se for para depender dos partidos de oposição, para que essa CPI saia, para que eles saiam em movimento, não vamos contar com isso. A única forma que nós temos é com a nossa participação. E a nossa participação já resultou nessa CPI. Então agora
você precisa cobrar um posicionamento do seu deputado em favor da CPI. Porque se ele não quer o impeachment, porque ele acha que vai aumentar, sabe-se lá por quê, a popularidade do Bolsonaro, olha só a ideia do Rigoni, tem que ser do Renova BR mesmo, aquela porcaria de cursos. Porque se fala, porque eu fiz lá o primeiro módulo do Renova BR, é uma porcaria. Por isso que saiu o Rigoni, porque aquilo lá é um lixo. Cobre o seu deputado em favor da CPI, porque pelo menos o Bolsonaro tem que ser investigado. O que você está fazendo em favor da CPI? Deputado, faça uma live se posicionando a favor da CPI, explique o processo de CPI, defenda a CPI. É assim que nós vamos evitar que essa CPI, que todo mundo sabe, toda CPI a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Mas somente a nossa força, a nossa pressão vai fazer com que essa CPI não acabe em água. Eu conto muito com você, porque nós conseguimos ela e agora nós não podemos deixá-la morrer.